Bem-vindos, amigos, ao programa Saúde e Você. Hoje o nosso tema será os diferentes níveis de cura. Nós temos aqui conosco o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra. Eu sou a doutora Miriam Silveira, formada da Universidade de Monte Morelos. Bem-vindo e obrigado, doutor, por estar aqui. O que é isso sobre os diferentes níveis de cura? Miriam, você como médica pode assim, entender bem e primeiro quero agradecer de novo a TrueBN pelo convite de estar aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez para gravar, apresentar esses programas para a comunidade e bom estar aqui com você para a gente poder conversar. Diferentes níveis de cura significa que a pessoa pode procurar um médico ou um profissional de saúde para ter uma cura de sintomas ou ter uma cura mais profunda. Então, basicamente, seriam esses dois níveis de cura que a pessoa pode procurar na vida, né? Mas a pessoa não vai realmente ao médico buscando esses níveis de cura? Claro, quando a pessoa um paciente vai ao médico, ele tem uma queixa, né? Tem um sintoma, tem uma queixa, que é a sua doença, que é o seu problema, procura o médico e vai procurando a cura. Mas não é muito comum que as pessoas que procuram os médicos, quando elas vão com a percepção bastante profunda do que é a causa da sua doença. Então, geralmente, o que leva a pessoa a procurar um médico para o tratamento é aquilo que está fazendo sofrer, seja na mente, seja no corpo, né? Um sintoma físico, como uma dor no peito, uma ardência no estômago, uma dificuldade para urinar, ou uma tristeza, uma angústia, uma insônia. Então, geralmente o paciente, quando vai ao médico, ele quer chegar no médico e receber um remédio que resolva aquele sintoma e pronto. Então, claro, esse é um tratamento sintomático, né? Uhum. Mas então tem uma diferença entre a cura dos sintomas e a cura da doença. Qual é essa diferença? A cura do sintoma é o que a medicina, em geral, convencional faz, né? Que é o tratamento sintomático, o tratamento baseado o médico faz aquele exame clínico, faz a anamnese, colhe a história e pede exames complementares, faz exame físico e aí vê que tem um diagnóstico e geralmente trata, às vezes, com a parte sintomática apenas, ou seja, focando eliminar aquilo que está causando a dor ou o sofrimento no seu paciente. A cura da causa envolve ajudar o paciente a compreender o que é que causou, qual é o fator, e na maioria das vezes é mais de um fator, né? Quais são os fatores que produziram aquela doença que a pessoa tem ou aquela síndrome, né? Que é o conjunto de sintomas. Então, basicamente, o que vai ajudar as pessoas no sentido de recuperar sua saúde, adquirir saúde, é quando ela consegue entender da causa para o efeito, ao invés de procurar um médico só apenas para tratar o efeito da doença, né? E o senhor vê na sua prática médica que os sintomas que a pessoa tem da doença também trazem uma mensagem sobre a relação da doença com os sintomas. Exatamente. Tem uma mensagem. A Bíblia fala que nós somos uma unidade, mente e corpo, né? Nada acontece só numa parte do nosso ser que não atinja a outra, né? Até mesmo a fratura de osso. Você caiu, quebrou um osso, isso é um problema eminentemente orgânico, é um problema físico, né? Mas aquilo pode causar uma ansiedade em você. Você pode ficar uns dias ansiosa, pode ficar um dia meio triste porque perdeu o seu trabalho, não pode ir para a faculdade ou coisa assim, porque quebrou o osso. Então, o corpo está sempre junto com a mente. E é interessante que alguns sintomas que têm a ver, alguns sintomas físicos que têm muito a ver com o estado emocional da pessoa, a mensagem pelo corpo ela é muito forte, né? Ou seja, existem pessoas que têm muita dificuldade de chorar, por exemplo, quando estão tristes, pessoas que têm uma repressão muito forte de emoções. Então, pode acontecer que essa pessoa, aquilo que chama-se o órgão de choque dela, que é o órgão mais sensível, aonde as tensões da vida são canalizadas, ela pode, vamos dizer assim, chorar pelo corpo, né? Então, algumas pessoas vão ter algumas lesões de pele, que são lesões que nós chamamos em medicina de exudativas, ou seja, que produzem secreções, né? Não é uma lesão seca.
a lesão com secreções, é uma forma da pele chorar, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que vão um ambiente estranho, né? Vão visitar alguém ou vão fazer uma viagem e durante os primeiros 2, 3 dias elas podem se sentir inseguras no novo ambiente e porque estão inseguras elas podem ter prisão de ventre, né? Constipação intestinal. É temporário. Na medida que elas se sintam mais seguras, o intestino volta a funcionar normal. Ou se elas não se sentem seguras e só vão se sentir seguras ao voltar para casa, quando voltar para casa o intestino volta a funcionar normal. Então a mente está sempre conectada com o corpo e o corpo então o sintoma tem essa mensagem via o corpo, né? O sintoma pode ser uma linguagem, né? De uma expressão no corpo. O corpo está dizendo, ei, tem alguma coisa aqui na nossa vida que tem que ser mudada, né? Isso são chamados sintomas, né? É uma mensagem que existe. Realmente nós sabemos que 9 de cada 10 doenças têm a sua origem na mente. Mas como é isso, doutor, que o corpo pode ajudar a mente no seu estado físico? Pode, porque, sabe, nós somos diferentes como seres humanos na questão de temperamentos e na questão da manifestação dos afetos. Alguns de nós somos mais abertos afetivamente, né? Sentimos alguma coisa e conseguimos expressar com mais facilidade. Outras pessoas são mais fechadas em relação aos sentimentos, elas não têm muita facilidade de duas coisas, elas não têm facilidade de sentir o sentimento e de expressar o sentimento, né? Aconteceu uma coisa ruim na vida de alguém, né? Sei lá, um desemprego, por exemplo, a pessoa sente um desespero, uma angústia. Então, algumas, elas não vão conseguir expressar isso, dizer, eu estou muito agoniada porque perdi meu emprego, eu estou muito, sabe, chateado. Não falam, ficam quietos, trancam. Então, quando a emoção ou o sentimento que precisaria ser expressado para poder, sabe, aliviar a pessoa, quando não tem um canal de expressão, o corpo absorve aquilo, sabe, como se fosse uma esponja que absorve a água, né? Então, o corpo faz esse mecanismo de absorção da emoção para que a emoção não fique demais na cabeça, né? Para a pessoa não ficar num estresse terrível. Então, é como se o corpo falasse para a mente que está estressada, que está com muito conflito, que não consegue extravasar esse conflito. O corpo fala assim, ei, mente, você quer mandar para aqui um pouquinho para mim? Manda que eu ajudo você a levar essa carga pesada na sua cabeça aí. Então, a mente manda para o corpo. Quer dizer, eu estou falando uma coisa muito simples aqui, né? Mas de uma maneira simples, mas é o que acontece no que nós chamamos das doenças psicossomáticas. São as doenças que têm essa conexão profunda entre a mente e o corpo, porque o corpo acaba absorvendo isso aí, em algumas pessoas. Para nós entendermos isso mais claramente, o senhor poderia citar alguns exemplos de umas doenças psicossomáticas ou que estão diretamente relacionadas com algum problema da mente e o corpo? Existe um professor da Universidade de Colômbia, creio, o professor Kolb. Ele tem um compêndio de psiquiatria, então é interessante como é que ele dividiu os pacientes psicossomáticos, né, em alguns grupos. Ele dividiu em 3 grupos os pacientes, ou seja, pessoas que têm sintomas físicos, mas que têm uma origem emocional. Primeiro, ele viu que tem alguns pacientes que têm um sintoma físico, mas a causa é eminentemente psicológica, é emocional, né? Pode ser, por exemplo, um paciente que tem uma dor precordial, uma dor na região do coração. Dói mesmo, dói aqui. O paciente chega para você e diz, doutora, eu estou com uma dor aqui no meu peito. E você faz um eletrocardiograma, está normal. Você pensa em infarto, né? Pensa em angina, pensa em alguma coisa pericardíaca, né? Ou pulmonar, ou muscular. E aí você faz uma ausculta cardíaca, está normal. Você faz um eletrocardiograma, está normal. Você faz o ultrassom, está normal. Você faz um eletrocardiograma de esforço, está normal. Sabe? Você faz uma ressonância, está normal. Mas a pessoa sente aquela dor, né? Faz o exame sanguíneo, os testes das enzimas, estão normais, mas a pessoa tem a dor. Então você pesquisa na história dela, você vai encontrar que ela está vivendo situacionalmente, naquele tempo da vida dela, algum estresse importante.
Então, pode ser que nessa pessoa ela esteja, então, jogando para o seu corpo diretamente essa tensão emocional, ela vai ter esse sintoma físico como origem mental. Um segundo grupo que o Dr. Kolbe falou, classificou, é as pessoas que têm um sintoma físico, mas parte desses sintomas são causados por uma tensão emocional. É o exemplo de uma úlcera gástrica. A gente sabe que a úlcera gástrica ela tem a causa de má alimentação e a infecção pelo H. pylori, né, o Helicobacter pylori, essa bactéria, né? Mas por que algumas pessoas têm o H. pylori, mas não são sensitivas, ou seja, elas não desenvolvem uma úlcera, embora tenha a bactéria? É porque o seu sistema imunológico está mais forte do que a bactéria e consegue vencer a bactéria e mantê-la sob um estado de não infecção, vamos dizer assim. Por outro lado, algumas pessoas não, elas diante de um estresse, elas têm uma diminuição da força do sistema imune e, portanto, algumas bactérias podem atingi-las e causar uma doença. Então, essas pessoas vão ter, no caso, o exemplo, uma úlcera de estômago, que é precipitada por um evento estressor emocional na sua vida, um fator emocional precipita aquilo, mas ela acaba tendo lesão física mesmo. No primeiro exemplo que eu dei, não tem lesão física, mas tem a dor física. No segundo exemplo, ela tem a lesão física, faz uma endoscopia digestiva e está ali o estômago lesado, né, por causa dessa inflamação, a infecção ali pelo H. pylori. Mas um fator que desencadeou aquilo ali pode ser um fator emocional, além de outros fatores de hábitos alimentares também, claro. E um terceiro grupo são pessoas que têm uma lesão física por uma causa física, eminentemente física, mas alguns sintomas não são relacionados com aquela causa. Exemplo, um paciente que tem uma dor na região cervical posterior, ou seja, no pescoço, atrás, tem uma dor forte, muito forte, incomoda muito, vai no médico, faz um exame, um raio-x ou algo assim, um ultrassom, e verifica que tem, uma ressonância, e verifica que tem um deslocamento da vértebra cervical, sei lá, C6, C7, né? Está deslocada a vértebra, então ela está pressionando, aquela hérnia de disco ali, está pressionando a raiz nervosa e causa dor. Isso é uma coisa mecânica, ela torceu o pescoço em algum lugar, teve um trauma na sua coluna cervical. Mas quando se analisa a dor que ela sente, a dor pode ser imensa, uma dor maior do que seria a dor causada por aquele problema ali. Então, essa pessoa, por alguma razão, está tendo a dor física por causa da lesão física, mas também está tendo um adendo aí, é como se algumas situações emocionais da vida dela pegasse carona nessa dor física, então saem as duas coisas juntas, a dor por causa da lesão física e a dor por causa da tensão emocional. Então, são esses exemplos. Tem vários outros exemplos, como já falei, da prisão de ventre, as pessoas se sentem inseguras, né? Certas pessoas que vão, por exemplo, fazer uma prova, um teste, né, vestibular, como tem no Brasil, né? Ou, sei lá, fazer um exame de trânsito e ficam tensas e dá uma diarreia, né? Quer dizer, por que deu diarreia? Porque a mente descarregou no aparelho digestivo aquela tensão nervosa e, portanto, vem uma reação física de origem mental. Interessante isso. O senhor comentou que tem um exemplo da asma conectada com a superproteção. Como que é isso? Talvez algumas pessoas que estão nos assistindo, elas tenham assistido o filme O Melhor é Impossível. Nesse filme existe um personagem que é a garçonete, e a garçonete tinha um filho que tinha asma. E ela sufocava muito esse menino, né? Uma superproteção excessiva com esse garoto. E se a gente pensar no sintoma da asma, né? A asma, né, é um sufoco, né? É uma sufocação, a pessoa se sente sufocada. Então, aquela mãe sufocava essa criança com superprotecionismo. Quer dizer, quando uma pessoa superprotege uma criança, essa criança ela cresce meio indefesa, porque ela não consegue viver situações sozinha em que ela possa aprender como lidar. Se alguém sempre superprotege, então essa criança não aprende a habilidade de resolver certos problemas. Quando chega na vida adulta vai ser muito complicado para ela. Então essa garçonete, ela tinha isso, ela tinha esse menino em que ela superprotegia porque ele tinha asma. E ele então ficava muito dependente dessa mãe. Ele tinha uma dependência exagerada.
No fundo, essa superproteção, quando a gente superprotege muito alguém, parece que a gente quer também uma proteção para nós mesmos, sabe? Então, e apesar de que ela era uma pessoa, assim, externamente independente, uma pessoa forte, uma pessoa que realmente parece que conseguia vencer tudo na vida, como é que a gente pode conectar essas duas aparentemente contraditórias situações? Ou seja, alguém que é muito independente e precisar proteger a si mesmo, porque eu estou falando que quem superprotege, às vezes quer proteção para si mesmo. Pode acontecer sim, porque quando eu acredito que alguém que vive comigo pode resolver seus problemas sem que eu tenha que estar resolvendo toda hora estar presente, então eu vou acabar me deixando que ela resolva, ou seja, eu não vou ficar superprotegendo e o que significa que também eu estou, no fundo, não crendo que outra pessoa pode resolver, então eu também não creio que eu posso resolver. Quando eu creio que eu posso resolver, eu creio que outra pessoa também pode resolver. Então, essa mãe, ela não acreditava muito. Até que um dia ela teve assim, uma cena no filme em que ela chora muito, ela extravasa a emoção, ela teve consciência da sua dor emocional, ou seja, ela realmente percebeu como que ela se sentia sozinha na vida. A partir desse momento interessante, quando ela percebeu, quando ela teve essa, eu não gosto dessa palavra, mas catarse, ela percebeu que ela tinha, assim, necessidade de expressar essa solidão na vida, ela aliviou. Quando ela aliviou, ela pôde não mais ficar superprotegendo esse menino. É interessante que quando ela não mais superprotegia o menino, a asma começou a melhorar. É incrível, né? E lembrando que esse menino ele estava fazendo um tratamento convencional para asma, usando os melhores remédios nos Estados Unidos para asma, convencionalmente falando, o tratamento, mas não melhorava, né? Então, antes ela canalizava excesso de cuidado para o garoto e sufocava o garoto, e essa podia ser uma forma dela sufocar as próprias emoções dela, né, de solidão. Quando ela não mais sufocou os sentimentos dela de solidão, quando ela expressou, porque ela percebeu, ela aliviou, né? E a coisa foi melhorando, realmente. Então, parece que a mãe precisava que o filho tivesse a doença para que ela se sentisse útil sobreprotegendo o filho. Exatamente. Enquanto ela ficava o tempo todo preocupada com a asma do menino, ela não pensava na dor que ela tinha na vida dela pela solidão, pela sensação de abandono e tal. Quando ela conseguiu separar uma coisa da outra, aí pôde haver uma modificação, tanto nela, né, na angústia dela, vamos dizer assim, na superproteção dela, quanto no próprio menino com sintoma de asma. Obviamente essa melhora. Então, realmente, a cura dos sintomas trata apenas a doença. A gente tem que ver o global, o geral, não só tratar diretamente os sintomas. Exato, os sintomas. Então, é interessante que o paradigma anterior, ou seja, o pensamento anterior, o modelo anterior dessa relação dessa mulher com esse menino era: o menino precisa da mãe desesperadamente, né? E a mãe precisava da asma do filho, vamos dizer assim, para que desse o sentido para a existência dela, sem ela ter que pensar nas suas dores pessoais, porque ela pensava só na dor do filho, né? Depois que ela teve essa percepção, então o paradigma mudou, ou seja, a verdade mudou, né? A verdade passou a ser, então, o menino poderia receber amor dessa mãe sem sufoco. E a mãe poderia se acalmar e confiar na capacidade desse menino de viver sem a superproteção dela. O que significa que ela também poderia lidar com algumas dores que ela tinha dentro dela em situações difíceis, sem que ela fugisse perceber essas dores. Ou seja, não seria mais necessário ter um sintoma físico na vida para poder dar sentido à vida dela, e nem o menino ter o sintoma físico como manifestação da insegurança dele, né? Isso é o que eu chamo de cura para a vida, né? Cura da causa, cura de uma extensão maior, e não só apenas tratar a asma com, sei lá, nebulizador ou algo assim, né? Mas tem uma influência tão importante sobre a cura dos sintomas, porque a maioria de nós médicos, clínicos ou cirurgiões não tocam nesse aspecto emocional do paciente? Miriam, nós que estivemos em escola de medicina, né, em faculdade de medicina, a gente sabe que
Eu hoje vejo o tempo que é destinado para a gente estudar os aspectos mentais da saúde humana é muito pequeno na Faculdade de Medicina. Eu acho que a gente tem uma carga imensa de estudos em relação ao ser humano enquanto organismo físico, né? E o nosso treinamento com médicos para lidar com a mente humana é pequeno. Eu acho que esse é um fator educacional, um fator de treino. E também o que nós somos como pessoa, né? Ou seja, alguns profissionais em saúde, alguns médicos, eles são mais abertos para a percepção do lado emocional dos seus pacientes, enquanto outros não são abertos para isso. Uns são muito focados em cima da visão clínica do paciente, da visão física, da visão de cirurgia do paciente. Ou seja, né, alguns de nós médicos realmente temos essa limitação, né? Então, eu acho que essas duas coisas, o fator treino, o currículo da faculdade e também a história pessoal, como que eu sou como ser humano, se eu tenho facilidade ou não para perceber o ser humano como um global ou apenas como um fígado doente ou um pâncreas que não está funcionando ou um pulmão aí deficiente. Como o senhor vê o futuro da medicina nessa área, comparando, relacionando a saúde mental e corporal? Eu me alegro, por um lado, porque eu tenho visto que vários estudos em universidades americanas e outros países, no Brasil temos estudos fabulosos feitos em algumas universidades nossas do Brasil, sobre essa conexão mente-corpo, né? Houve a explosão aí há poucos anos atrás desse pensamento, da inteligência emocional, a relação da mente com o corpo. Então, eu acho que está havendo uma abertura para essa compreensão melhor disso aí. Eu ainda acredito que em algumas faculdades de medicina, ou talvez a maioria, não sei, não tenho noção de como está o currículo nelas, mas se pudesse ampliar melhor o espaço com disciplinas ligadas à psicologia clínica e psicossomática, dar um tempo maior de estudos para isso, melhor formação para os alunos, não só na parte teórica, mas em treinamentos também clínicos em atendimento em saúde mental, eu acho que poderia fazer uma diferença muito grande no resultado dos tratamentos para as pessoas, né? Com certeza. Bem, focando o aspecto de vida cristão, se nós estudarmos todos os livros da Bíblia, vamos chegar à conclusão que, em algum ponto, é enfatizada a ênfase da mente com o corpo. O senhor tem algum exemplo que gostaria de mencionar? É verdade, realmente é enfatizado. Tem aqui um texto que eu queria mostrar, uns 2 ou 3 textos, que falam exatamente disso. Se a gente for no livro de Provérbios, aqui Provérbios capítulo 14, verso 30, olha só nessa versão o que diz aqui. O coração com saúde é a vida da carne. Ou seja, coração, aqui no sentido, é a mente, né? A mente com saúde é a vida da carne, ou seja, do corpo, do organismo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, a inveja, uma atitude mental disfuncional, uma atitude mental ruim, né, como é a inveja, é a podridão dos ossos, ou seja, é a doença física. Olha só a relação da mente com o corpo. Se você tem uma mente saudável, o coração com saúde, você tem um corpo saudável, é a vida da carne. Mas se você tem uma mente doente, com inveja, por exemplo, você vai ter podridão dos ossos, o teu corpo vai pagar um preço aí. É um texto interessante, né? Psicossomática na Bíblia. Aqui também em Provérbios 17, 22, diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha que interessante. Psicossomática pura, né? O coração, ou seja, a mente alegre é um bom remédio, né? Faz bem para o corpo, para tudo. Mas o espírito abatido, a mente abatida, virá a secar os ossos. O que significa secar os ossos? Ter uma doença física, manifestações físicas de uma mente que está doente, no caso aqui, triste. E uma outra passagem, existem várias, mas vou citar só mais uma, também está em Provérbios, capítulo 20, o verso 5, deixa eu ver se é o 5, não é o 5 não, é o 18, desculpe, Provérbio 18, o verso 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Ou seja, o espírito do homem, a mente do homem, a qualidade da mente
da pessoa, da estrutura. Quando eu falo mente, eu falo agora também a parte emocional e espiritual juntas, né? Você junto com Deus, junto com a graça de Jesus, na sua mente, você alivia alguma enfermidade que você adquiriu por alguma razão. Mas ao espírito abatido, ou seja, a mente deprimida no caso, né? A mente negativa, quem o levantará da enfermidade? Então a Bíblia, ela fala isso, né? De corpo e mente juntos, e saúde tem a ver com esses aspectos globais, né? Assim, Tanto que me vem à mente o exemplo de Jesus curando o paralítico. Primeiramente, ele perdoou os pecados dele. E nós, como humanos, a gente tende a querer só a saúde e a restauração física, enfatizando essa melhoria. Mas diz claramente que se ele tivesse concluído só com o perdão dos pecados, o paralítico teria saído satisfeito. Mas Deus tem os seus propósitos globais. Jesus, quando ele cura a mente e o corpo. Exatamente. Porque Jesus, sempre que abordava as pessoas, ele já tinha essa visão dentro dele, do ser humano como essa tridimensão, né? O físico, o mental e o espiritual. Ele não era uma pessoa, tem uma palavra técnica que chama dicotomizadora, que faz uma dicotomia, quer dizer, que faz uma separação, né? É como isso entrou na formação médica desde Descartes, né? O corpo para lá e a mente para cá, separado, duas coisas separadas. Não, Jesus tinha a visão desse todo, por isso que ele atuava no todo, né? Ele falava de espiritualidade tocando no físico e mexendo no emocional. É muito lindo, né? Então essa visão é a visão que pode realmente, nós como profissionais de saúde, né? Usar para tentar ajudar as pessoas de uma forma mais eficaz, né? Não vou puxar a sardinha, como se diz na gíria, não vou fazer uma coisa assim, tipo, vamos psicologizar as coisas, não. Mas realmente a visão global é a visão bíblica. Muito bem, pessoal, nós agradecemos a vossa atenção durante esse programa, Níveis Diferentes de Cura, que foi esclarecedor nesse aspecto tão importante da relação da mente com o corpo. Nós queremos também agradecer ao Dr. César Vasconcelos pela sua atenção. De nada, foi um prazer ter estado aqui com você e com todos vocês. Muito bem, muito obrigada.